Eu sou o Dr. Douglas Lopes, apresentador do programa Fala Doctor. Vamos falar sobre endometriose? Já falamos em outras situações no Fala Doctor, no Cast Doctor, sobre endometriose, mas é sempre bom falar sobre ela. Por quê? Porque tem mulheres que têm alguma sintomatologia que pode ser até relacionada à endometriose, mas também pode estar sentindo uma dor aí diferente e que por vezes não foi descoberto o diagnóstico. Estou aqui com o Dr. Cláudio Citiá, ginecologista e obstetra, mas tem algo que ele fez que eu agradeço a ele até hoje. Foi de ter colocado o Diogo e a Clara no mundo. Meus filhos, nossos filhos, meu e da Karen. Então ele é o responsável de receber esses dois anjos que nós temos na nossa vida. E aqui estou para agradecer isso. Doutor Cláudio? Eu que agradeço. É uma satisfação tê-la aqui. Eu que agradeço a honra e o prazer de ter participado de um momento tão ímpar, né, da vida de tua vida, da Clara, e dos teus filhos, né, isso aí. E que também não vamos deixar de falar de gravidez, né, nesse tema, um tema muito bem escolhido e é um tema que a gente tem que discutir e que tem que ser falado para todo mundo, porque 10, 15% ainda é pouco, né? Assim, é isso aí, a estatística, né, da endometriose, a prevalência é de em torno de é calculada 10%, mas você projeta de pacientes que ainda não têm um diagnóstico, né, que ela atinja, na verdade, ao redor de 15% da população feminina em idade fértil, pelo menos, né, não que ela termine na menopausa, mas então 15% da população feminina é bastante mulher, né? Nossa Senhora! E a origem da endometriose? A endometriose, né, ela tem uma origem hoje, os conceitos de como que ela surge, como que ela aparece, né, ela começa já desde a vida embrionária, né? A teoria embrionária hoje é a que prepondera, né, em termos de raciocínio lógico de por que ela ocorre. Como que começa então essa origem embrionária? Na formação do embrião, o útero ele é formado em duas metades. Ele é formado pelos dois ductos que a gente chama, que tem os ductos de Miller e os ductos de Wolff. No caso do útero, os ductos de Miller são os que predominam. Então, na formação do útero, ele é formado como se fosse desde lá dos polos renais, em duas metades que elas vêm descendo até a pelve renal. Nessa descida, elas podem descamar células de dentro do útero, que é o endométrio, e essas células vão se implantando no trajeto, e ali elas vão se criando. A paciente que tem esse problema, essa carga genética que ela traz como um defeito na sua formação de origem, ela vai ter uma incapacidade de fazer a absorção e a apoptose dessas células. Então essas células se implantam desde a vida embrionária. E quando a menina começa a menstruar, ela começa a proliferar essas células de fora do útero, que são células semelhantes ao endométrio, assim como de dentro do útero. E quando elas proliferam fora do útero, o que acontece? Elas vão proliferar e depois elas vão descamar e sangrar quando o ciclo hormonal completar nos seus 28 dias. Esse sangramento, essa proliferação e essa, entre aspas, descamação fora do útero vai fazer com que o organismo reaja a essas células que não deveriam estar ali. E essa reação do organismo é uma reação inflamatória e imunológica. Como a paciente ela tem esse defeito de origem imunológica, né, genética e imunológica, o que acontece? O organismo da mulher portadora de endometriose, ele faz uma reação exacerbada a essas células estranhas nos locais onde elas estão implantadas. E essa reação estranha promove muita inflamação, promove muito a irritação nas regiões onde essas células se implantaram, né? Então, começa a desenvolver aderências, começa a desenvolver processos inflamatórios assim de proliferação de tecidos fibróticos e tudo mais, né? E aí a paciente vai desenvolver dores, cólicas, começa com a cólica menstrual e é uma paciente muito sofrida, né, Douglas? Que ela sente dores crônicas e às vezes incapacitantes. Quando é na adolescência, quando é na menarca, ela não consegue ir na aula, ela quer ir brincar e não consegue, ela quer fazer uma atividade recreativa e não consegue, ou quando ela já é mais mocinha, mais adolescente, quer ir numa boate, quer ir dançar,
tá com dor, tá com cólica, né? Isso incapacita muito, né? E depois, durante a vida toda da mulher, ela vai ter dificuldade para ir ao trabalho, vai dar repercussões até na sociedade econômica como um todo, né? Sem dúvida. Fatores etiológicos. Vamos falar então sobre epigenética. Epigenética, genética, estilo de vida e ambiente. Isso aí, assim, é muito importante falar sobre a epigenética e endometriose. A epigenética na endometriose, ela começa desde a pré-concepção, na verdade, né? A preparação dos pais para que a transmissão dos seus próprios genes se expresse na vida embrionária e depois na vida do ser humano, né, que vai ser gerado de maneira adequada. Então, se o metabolismo todo do pai e da mãe não está em equilíbrio, o que vai acontecer? Ela vai transmitir um gene que pode até ser bom e ele vai funcionar de maneira inadequada. E esse gene que não se consegue se expressar de maneira adequada, ele não vai formar o útero corretamente. E, consequentemente, aí já começa todo o problema da endometriose, né? Desde a formação embrionária, porque a epigenética durante a vida pré-concepcional e durante o pré-natal não estava boa. Então a formação do útero levou a todos esses distúrbios e a implantação dessas células fora do útero. E depois, no transcorrer da sua vida, o estilo de vida, o estilo nutricional, de atividade física, emocional que as mulheres desenvolvem ou conseguem conviver, né? Ele pode também influenciar em todo esse sistema imunológico, esse sistema, o funcionamento dos ovários, sistema hormonal do paciente, né? E, consequentemente, com isso, a agressividade da doença vai apresentar uma variabilidade enorme. Então, às vezes, a gente tem paciente que tem vamos dizer assim, uma genética que a gente não tem totalmente estabelecido quais são exatamente os genes que levam ao desenvolvimento da doença endometriose, mas elas podem ter o mesmo componente genético com uma repercussão diferente. Por quê? Pelo estilo de vida, pela mudança do estilo de vida. E essa mudança do estilo de vida, ela vai influenciar o que a gente chama também de epigenética, né? Da expressão dos genes nas células da endometriose. Que a célula da endometriose, ela é semelhante ao endométrio, semelhante à célula do endométrio, mas ela tem um comportamento celular molecular totalmente diferente. Ela tem, por exemplo, ela é como se ela tivesse uma autonomia. Ela produz o seu próprio hormônio, ela consegue produzir estrogênio. A célula do endométrio não produz estrogênio. Ela produz mais fases, ela produz até terminações nervosas, ela impede a ação da progesterona, por exemplo, que é um dos tratamentos para a endometriose. Ela meio que se protege da própria progesterona. Ela impede a transcrição genética da célula a produzir esses receptores hormonais. Ela faz com que todo o funcionamento molecular intracelular seja modificado por causa da epigenética também. Impressionante, hein? É bem complexo, né? Um segundo corpinho. Eu brinco até com os pacientes que eu digo que tem um alien dentro delas. Né? Um segundo corpinho. Porque ele se autoalimenta, ele se protege da progesterona para que ela não possa tratar. E esse próprio desequilíbrio celular molecular faz com que ela produza mais estrogênio, e o estrogênio vai produzir mais substâncias inflamatórias. As substâncias inflamatórias intracelulares vão fazer com que a célula transcreva mais estrogênio. Então fica aquele ciclo vicioso. E gerando dor. Gerando dor. Quanto mais estrogênio, mais processo, mais citocinas, mais substâncias inflamatórias. Então ela se autoalimenta, ela se autogera dor. Como eu disse, é um alienzinho. E cria danos, cria muitos danos. Muitos danos. Diagnóstico e diagnóstico diferencial. O diagnóstico da endometriose, ele começa com a anamnese, né, Douglas? A história clínica, uma história clínica bem colhida, uma história clínica com uma anamnese ativa, que a gente chama, né? Questionar bem como que é essa dor, como que é essa ciclicidade da dor, o que ela repercute, se ela repercute no aparelho digestivo, se ela repercute no aparelho urinário. Então, com uma história clínica bem colhida, bem ativa nesse sentido, a gente já pode, somente com o diagnóstico clínico, estabelecer: essa paciente tem endometriose.
Aos exames de imagem que a gente se assessora, existe o ultrassom e a ressonância nuclear magnética, mas não obrigatoriamente esses dois exames vão demonstrar lesões. Por quê? Porque a endometriose, ela, como a gente estava falando antes, ela começa com uma ou algumas células espalhadas pela pelve, pelo conjuntivo, tecido conjuntivo que está ao redor do útero. E essas células vão proliferando no decorrer da vida da paciente. Elas começam com uma célula num local, ali 2, ali 4, 8, progressivamente. E essas células vão aumentando em espessura. E o ultrassom e a ressonância, ela tem uma capacidade de detectar essas lesões a partir do momento em que ela tem uma espessura mínima. Por exemplo, o ultrassom hoje, que é o exame que é solicitado de início, que a gente chama, né? Que é o primeiro exame a ser solicitado, é o ultrassom para mapeamento de endometriose com preparo intestinal. A gente consegue detectar hoje lesões de 2, 3 milímetros em diante, a gente já é capaz de identificar. Então, às vezes a paciente tem quadros dolorosos, mas ainda não tem uma lesão suficientemente espessa que a gente consiga visualizar no ultrassom. Porém, com o diagnóstico clínico, a gente já pode afirmar e, a partir dali, instituir toda a terapêutica que a gente necessita para controlar essa doença. Mas os diagnósticos, como era a tua pergunta, o primeiro exame a ser solicitado é o ultrassom, que é um exame de fácil acesso, é um exame que ele vai direto nos locais mais frequentes onde a endometriose comete, né, que é a parte posterior do útero. Quando a gente introduz o transdutor transvaginal, a gente praticamente encosta na lesão e a gente tem uma capacidade de diagnóstico, de visualização das lesões, principalmente a nível do intestino, fenomenal, assim, muito, muito esclarecedora. A gente enxerga as camadas do intestino para dizer se está atingindo a camada muscular, está atingindo a camada submucosa e a extensão dessa lesão, a distância que ela está no intestino. Então, o ultrassom seria o exame de primeira linha para o diagnóstico. E a ressonância magnética, ela tem uma indicação como complemento do exame de ultrassom, principalmente em lesões mais laterais na pelve, né, que atinge nervos, alguma questão nesse sentido, ou mais profundas que o ultrassom não consiga ter a distância suficiente para delinear. Seriam mais ou menos esses dois exames que eu poderia falar. Daqui a pouquinho, no segundo bloco, nós vamos dar seguimento a esse assunto que interessa a todos. Até daqui a pouco. Voltamos então aqui com o Dr. Cláudio Setiá, falando sobre endometriose. E agora, o diagnóstico diferencial. O diagnóstico diferencial é muito importante, porque a endometriose é uma doença que ela deixou de ser somente do ginecologista. Por quê? Porque ela aflige os órgãos pélvicos. Quais são os órgãos pélvicos, né? O aparelho urinário e o aparelho digestivo, principalmente. Então, tem pacientes que a queixa principal dela é no sistema urinário, por exemplo. Paciente que passa indo no pronto-socorro, achando que está sempre com infecção urinária, sempre com aquela ardência para urinar quando em crise, principalmente associada ao ciclo menstrual, ela vai no pronto-socorro, recebe um antibiótico, passou um tempo, dali a pouco ela de novo o mesmo sintoma, ela chega a nem fazer mais exames de urocultura para confirmação das possíveis infecções urinárias, porque ela imagina que seja, né? E acabam receitando direto um antibiótico. Então, o diagnóstico diferencial de sintomas
do aparelho urinário é muito importante. E da parte do aparelho digestivo, a confusão que ocorre muito frequentemente, como a endometriose ela está próxima ou às vezes afetando diretamente o intestino, ela faz com que todo o funcionamento da digestão do paciente, principalmente ligado ao intestino irritável, à intolerância à lactose, às disbioses intestinais, né, que acabam formando um ciclo vicioso, que a disbiose incomoda a endometriose atrapalha a disbiose, gera o intestino impermeável e outras questões nesse sentido. Então, o diagnóstico diferencial em doenças do aparelho digestivo, urinário, são as mais frequentes que a gente encontra. E também a gente não pode deixar de esquecer os comprometimentos neurológicos da endometriose em relação ao nervo ciático, a confusões com doenças da coluna lombar, lombosacra, hérnias de disco, neuropatias, dores em membros inferiores, dores na região glútea, que reflete para os membros inferiores. Então, os diagnósticos diferenciais, mais ou menos, eu colocaria essas três áreas com bastante frequência. Em relação às pacientes que procuram e elas querem engravidar, e qual é a expectativa que seja criado? Isso é muito importante, né? Que isso é um fantasma, né? Não digo mito, porque é uma realidade, né? Que elas sempre carregam quando elas recebem o diagnóstico ou quando tem a suspeita da endometriose. Será que eu vou poder conseguir um dia engravidar, né? Estatisticamente se calcula que em torno de 30% a 40% irão ter dificuldade para engravidar, Douglas. Não quer dizer que elas não irão conseguir engravidar. E o objetivo hoje das campanhas que tem de divulgação da endometriose e de tratamento precoce da endometriose, um dos objetivos realmente, especificamente é este: tentar diagnosticar precocemente, lá na adolescência, lá no início da menarca, a doença, tratar essa doença, tentar amenizar essa doença e que ela não sofra repercussões inflamatórias que vão afetar o sistema reprodutor da paciente. Como que a endometriose pode afetar o sistema reprodutor da endometriose? E mais ou menos, resumindo, em três modalidades. Seria dificultando o processo ovulatório, porque o que ela faz? Ela faz uma inflamação na região pélvica, uma inflamação ao redor dos ovários. Com isso, o metabolismo da função ovariana fica prejudicado, ela não consegue ovular ou ovula com dificuldades. A outra maneira que ela pode dificultar a realização e a concretização da gestação é quando ela inflama muito os órgãos pélvicos, deforma os órgãos pélvicos, por exemplo, as trompas. Obstrui uma trompa. Se a gente tem uma trompa obstruída, ela não vai conseguir captar o óvulo para que ocorra a fecundação. E a terceira possibilidade ou situação em que a endometriose acaba dificultando a gestação é a incapacidade pelo processo inflamatório da própria parede interna do útero. O próprio útero fica com um ambiente inflamatório e ele não fica receptivo à gestação. Então, às vezes até pode ocorrer uma fecundação e essa gravidez, esse embrião que já está sendo formado, essa gravidez inicial, ela não consegue se implantar e desenvolver a placenta de maneira adequada. Tanto é que, às vezes, quando a paciente consegue a gravidez, essa gravidez ela tem que ser tratada com maior atenção. Por quê? Pelo componente imunológico, que é uma das bases da fisiopatologia da doença, a gente vai ter uma diferenciação na implantação da placenta, do funcionamento da placenta durante toda a gravidez. Então a gente encontra também dificuldades no pré-natal, maior índice de abortamento, maior índice de pré-eclâmpsia, crianças de baixo peso, parto prematuros. Então até o próprio pré-natal merece uma atenção diferenciada na paciente que tem endometriose. Quanto à situação de família e cônjuge, amigos e trabalho. Isso é importante assim, de falar também sobre isso, que é o impacto que a endometriose traz para um todo na vida do paciente, né? Como eu falei anteriormente, desde a infância, desde a escola, no trabalho. Então, falando agora mais adulta, a paciente, existe agora uma normativa, uma lei que a paciente tem o direito
de ter o seu atestado mensalmente, desde que ela tenha uma confirmação do diagnóstico, ela tem o direito, se ela tiver dores incapacitantes comprovadas por endometriose, que ela vai acabar tendo que falta o trabalho, né? E em relação à família, é muito importante o apoio da família para essa paciente, porque é uma paciente que ela traz os seus traumas, traz o seu sofrimento desde a adolescência, então ela vai ter dificuldade, às vezes, como se ela incomodasse os pais quando é adolescente, incomodasse o marido quando casada, como tu está colocando, o cônjuge, já no caso, tem dificuldades no relacionamento sexual porque tal causador, tem dificuldades para a constituição da família, como a gente falou, na infertilidade. Então, o apoio, o entendimento, tanto dos pais quanto dos cônjuges, é muito importante para que a parte emocional e psicológica, essa paciente consiga ter a força necessária para ter a mudança do seu estilo de vida e, consequentemente, um tratamento adequado. Sem a mudança do estilo de vida, a gente não consegue ter um resultado satisfatório que permita uma condição de qualidade de vida para os pacientes com endometriose. Tratamento é importante, mas a autonomia é muito mais na mulher. Exatamente, né? Eu falo que a paciente, a função do médico e da equipe multidisciplinar, que o tratamento, né, Douglas, ele tem que ser multidisciplinar. A gente precisa do nutricionista, a gente precisa da fisioterapeuta para aliviar a dor, a gente precisa do psicólogo para que dê essa atenção à parte psicológica, emocional do paciente. E eu sempre falo que o objetivo, quando eu vou explicar o que é a endometriose, como que ela surge, por que ela surge desde a vida embrionária, que ela tem esse componente imunológico, ela tem esse componente nutricional, epigenético, que é influenciado pelo estilo de vida, tem a questão hormonal que a gente fala, que ela entenda que algumas situações da vida dela, se ela agir de uma maneira, a doença vai evoluir para um lado bom, ou se ela agir de outra maneira, para o outro lado. E que ela aprenda com o conhecimento de que ela precisa e como ela comanda essa doença, que com isso o resultado vai ser muito melhor do que se ela não entender o que está acontecendo, ou o que piora, o que melhora a doença, né? Sem dúvida. Relação disbiose e endometriose. A disbiose e endometriose é o ramo dos estudos cada vez maior que a gente está vendo na biologia molecular e na relação entre o funcionamento intestinal, a reabsorção do estrogênio, de acordo com o microbioma ou com a microbiota intestinal, estudos em relação a componentes que as bactérias do intestino elas produzem numa quantidade exacerbada nas pacientes que têm endometriose e diferente nas que não têm endometriose, e com isso que a gente consiga logo em seguida ter um diagnóstico clínico laboratorial baseado às vezes numa disbiose intestinal. E a disbiose intestinal ela vai tornar o que acontece numa paciente que está com disbiose. O intestino se torna permeável, as bactérias mudam, a absorção de toxinas do próprio aparelho digestivo vão entrar no sistema circulatório, vão ser absorvidas, vão ativar o sistema linfático ao redor do intestino. Com isso, a imunologia toda do paciente vai mudar. E o funcionamento molecular, como eu estava dizendo, biologia molecular intracelular, vai ficar afetado epigeneticamente, como a gente falou antes. Exato. Por toxinas que são absorvidas por uma disbiose intestinal. A endometriose sendo afetada por essas toxinas, o que vai acontecer? Ela vai se inflamar, e aonde ela vai estar? Na pelve, e quem está na pelve é o intestino. Então, o intestino piora a endometriose piora o intestino e fica esse ciclo vicioso. Sim. Ou seja, a gente precisa cortar esse ciclo vicioso e o estilo de vida com uma nutrição adequada, atividade física é essencial para o tratamento. E o sono regular? O sono regular na parte hormonal e imunológica é fundamental também. Durante o sono a mulher produz a melatonina, ela produz um pouco de testosterona, ela produz o seu cortisol, e se ela não tiver esse equilíbrio do sono, ela não vai fazer com que o sistema imunológico e hormonal fique adequado. E também a parte molecular das células também vão ser prejudicadas por um sono inadequado. Então a gente tem que ter bastante atenção também que essa paciente tenha um sono satisfatório de 6 a 8 horas por
por noite, né, como a gente fala, né, e a repercussão do sono negativamente ou positivamente é bem estabelecida no acompanhamento da paciente com endometriose, assim como na terapia hormonal de toda a vida da mulher. O sono é fundamental. E o hormônio no tratamento? O hormônio no tratamento ele tem um objetivo básico. Qual é? Ele vai, primeiro, em geral, impedir que essa célula de endometriose prolifere, descame e sangre. Se ela não proliferar, não descamar e não sangrar, a reação inflamatória do organismo vai ser menor. Então, o primeiro objetivo é diminuir essa reação inflamatória à própria menstruação da paciente, que é a menstruação, não só a menstruação que sai por via vaginal, o sangramento que ocorre dessas células ectópicas, essas células fora do útero. Então, o bloqueio hormonal, ele tem esse objetivo. A progesterona, em geral, é a substância que a gente tem a preferência de uso. Ela tem essa ação de antiproliferativa na célula de endometriose e também uma ação anti-inflamatória, porque ela inibe um pouco a ação do estrogênio, né, como eu falei antes, que ele estimula as substâncias inflamatórias intracelulares, né. Então, o tratamento hormonal, em geral, é baseado na progesterona. A gente tem vários níveis de progesteronas, umas mais fortes, que bloqueiam totalmente os ovários, e outras não tão fortes, vamos dizer, nesse sentido, que deixam o ovário produzir um pouquinho de estrogênio. Essa diferença entre progesteronas é importante a gente frisar, porque tem progesteronas que deixam o paciente como se fosse na menopausa. E ela sofre muito com esse tratamento. Se a gente inicia já diretamente com uma progesterona de alta potência, ela vai ficar com o seu ovário bloqueado, ela não vai produzir estrogênio e ela vai sentir falta do hormônio feminino, que é o estradiol. E ela fica como se fosse na menopausa. E a gente tem outras progesteronas que são menos potentes, que permitem que o ovário respire, como eu digo. Ele tem um mini ciclo em que ele produz níveis baixos de estrogênio, de estradiol, mas que esse estrogênio, estradiol, estriol, estrona que são produzidos, que ele consiga manter o mínimo de feminilidade dessa paciente, de bem-estar ligado à parte dos hormônios femininos. Então a progesterona é o hormônio que a gente mais usa e tem essas categorias, essas classes de potência e de efeitos colaterais. Há uma relação, ou algo que mude, do antes e depois da menopausa, de paciente que tem endometriose? A menopausa é muito importante que a gente fale, sim, porque até pouco tempo a gente achava que a menopausa chegando terminava o estradiol, terminava o estrogênio. A endometriose é uma doença estrogênio dependente. A endometriose terminava, curava a endometriose. Mas não, a gente sabe que a mulher hoje, a gente já sabia algumas coisas, mas hoje com mais atenção, a gente sabe que a mulher produz estrogênio no climatério, no seu tecido adiposo e na glândula suprarrenal. É um hormônio mais fraco, mas esse hormônio ele pode ter uma ação mais intensa na menopausa, no climatério, inclusive de acordo com o intestino, de acordo com o funcionamento, se está com desbiose ou se não está com desbiose. Tem as alterações intestinais que fazem que o próprio hormônio, que mesmo que ela tenha produzido em uma quantidade não tão exagerada, esse hormônio seja reabsorvido por uma desbiose intestinal e ela acumula estrogênio na sua circulação, e esse estrogênio que seria reaproveitado de maneira inadequada, ele vai em excesso estimular uma célula endometrial de endometriose que estivesse inerte, estivesse para ficar quietinha lá. Ela é pouco a gente vê ela ser reativa na endometriose por uma desbiose intestinal e uma reabsorção dessa estrona que é produzida no tecido adiposo. E também tem a terapia hormonal. A atenção de uma paciente que tenha endometriose, essa paciente ela precisa receber estradiol para equilibrar a menopausa dela, para que ela não sofra os sintomas de deficiência e nem as consequências da deficiência do estrogênio que a menopausa prolongada, que hoje em dia a mulher tem uma sobrevida muito longa, né? Que ela consiga receber esse estradiol de maneira que proteja, que não ative essas células de endometriose. Então, o que ela precisa?
associação da progesterona. Então a gente tem que dar estradiol sempre associado com progesterona para que não reative a endometriose. Então esses cuidados básicos assim de conhecimento de fisiologia hormonal, de fisiologia do intestino e algumas questões celulares hoje que cada vez está se estudando mais são fundamentais para poder orientar os pacientes também no climatério portadoras de endometriose. Muito bem. E agora, chegando no final da nossa entrevista, qual é a mensagem que tu deixa para o nosso público? A mensagem básica que eu acho que a gente tem que deixar para as pacientes é que elas tenham esperança. Primeiro, a esperança de que a endometriose, mesmo sendo uma doença crônica que causa sofrimento, que existe um controle para ela, que ela tem uma possibilidade de que ela amenize as repercussões dessas lesões, da progressão da doença, de acordo com o tratamento que a gente vai oferecer. E que esse tratamento ele necessita do engajamento da paciente. A paciente precisa mudar o seu estilo de vida, ela precisa receber orientação dos profissionais da multidisciplinar de saúde para que ela tenha essa mudança de estilo de vida, para que o metabolismo dela melhore, para a parte hormonal melhore, para que o intestino dela melhore e com isso o resultado seja bom. Então a palavra que eu deixo no final seria a esperança de que existe uma luz no fim do túnel, que existe qualidade de vida mesmo com endometriose. E nunca perder a esperança. Nunca perder a esperança. Ei, uma pergunta. Gostaram? Com certeza, né? Agora, vou te pedir uma coisa. Nas redes sociais, no Instagram, Facebook e também no YouTube, vai estar essa entrevista do Dr. Cláudio Citiá. Compartilha com todas aquelas pessoas que vocês querem que essa pessoa veja, escuta e aprenda sobre endometriose. Dr. Cláudio, muito obrigado. Eu que agradeço pela participação. Muito obrigado pela oportunidade de divulgar. E em breve, outra entrevista, né? Sim. Mas não vamos falar sobre o que é. Tá combinado. Tá combinado? Tá combinado. E a você, uma noite abençoada.